Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos auxilie, nos ilumine. E nós vamos dar início às atividades dessa tarde. Vamos começar com o estudo de O Livro dos Espíritos, a questão 426, que o Francisco vai fazer para nós. E em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo com o Hélio Zaparoli. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, a oração e em seguida a gente convida o Francisco. Reminiscências. Não se turbe o vosso coração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Todos nós trazemos na alma reminiscências de um passado de erros em que nos desvirtuamos do bem que nos competia praticar. Todos nós fracassamos algum dia em nossos propósitos de melhoria interior. Todos nós, de alguma forma, cometemos atos dos quais muito podemos nos envergonhar. Todos nós realizamos no ontem algo que no hoje nos dói na consciência. Contudo, não mais devemos ficar acusando-nos pelas faltas cometidas. Arrependamo-nos sim, mas não transformemos o arrependimento em remorso, em motivo para nos torturarmos. O arrependimento sincero deve apenas levar a uma mudança de atitudes. Assim, filho meu, procura apagar da tua alma, da tua mente, do teu coração a lembrança do mal. Transforma cada ato escuso que tenhas cometido em atos de pura caridade. Transforma cada lágrima de arrependimento que tenhas vertido na construção de sorrisos na face de irmãos em sofrimento. Transforma a própria vida, dissipando as nuvens sombrias que ainda estejam a te envolver, para que raios da luz divina possam em ti penetrar, iluminando-te o mais íntimo do ser e mostrando a ti mesmo que a conquista da melhoria interior depende do esforço de cada um. E assim, mentalizando a ti, Senhor, a sua mensagem tão doce, tão pura, rogamos que neste momento em que teremos o estudo do Consolador que o Senhor nos prometeu, que possamos compreender, transformando a nossa vida, buscando sermos seres humanos melhores. Rogamos também, Mestre, a iluminação dos coordenadores desta tarde, que eles possam nos trazer os teus ensinamentos e que neste ambiente, assim como no ambiente dos lares que estiverem conectados a este estudo, que todos recebam a tua paz, o teu amor e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Francisco. Trata da emancipação na alma. Então nós vimos no domingo passado a questão 425, falando do sonambulismo natural. Mas fazendo uma recordação, nós pegamos também um conceito que a ciência traz para nós a respeito do sonambulismo. E a visão que nós estamos colocando aqui é a visão da doutrina espírita, mas a ciência também nos traz a sua contribuição. E o conceito científico de sonambulismo é
O sonambulismo é um distúrbio de comportamento que se origina durante o sono, quando, por uma alteração do funcionamento normal do cérebro, apesar de continuar dormindo, o indivíduo consegue desempenhar algumas atividades motoras próprias do estado de vigília, como caminhar, comer e andar. Então, nesse conceito científico, nós vemos aqui que, apesar do indivíduo não estar totalmente acordado, mas ele pratica algumas atividades automáticas que são próprias de quem está no estado de vigília. A pessoa levanta, tem umas que conversam, umas que levantam da cama, ela fala sozinha, ou ela fala com alguém, ela levanta, ela vai lá fora, umas tentam abrir a porta. Então a gente vê que ele está dizendo aqui que isso aqui é um distúrbio, né, do comportamento que se origina quando a pessoa está com sono. E ele continua: é um desajuste entre esses níveis de despertamento, quando somente uma parte das funções cerebrais desperta, mas não se tem uma consciência semelhante à de quando estamos acordados, com memória e planejamento consciente. Então nós não estamos, né, conscientes daquilo que estamos fazendo, totalmente conscientes. A gente levanta, né, o sonâmbulo, e esse fenômeno do sonambulismo ele ocorre muito no estado, na infância, né, depois com o tempo vai modificando, né, mas tem alguns adultos que permanecem ainda agindo dessa maneira. Então a pessoa não se recorda daquilo que ela faz. Tem umas que acordam, elas andam de olho fechado, né? Tem outras que ficam de olhos abertos. E algumas vezes se diz que não se pode despertar ou acordar a pessoa que está naquele estado. Mas é importante que aquela pessoa seja conduzida de volta à cama, quando se percebe que ela está ali. A gente não vai gritar com ela, nem chamá-la, né, de maneira que ela se assuste, mas pode-se levá-la de volta à cama para que ela continue dormindo. Porém, algumas preocupações, né, existem muitos exemplos dessa natureza. Quando a pessoa dorme muito preocupada, ela levanta e às vezes vai fazer aquilo que ela dormiu preocupada. Existe um exemplo que é muito interessante, que um farmacêutico, ele pegava várias fórmulas para fazer e durante a noite ele levantava e ele ia para a farmácia, executava todas aquelas fórmulas, voltava e dormia de novo. Né? Quando ele acordava de manhã, que ele ia para a farmácia, ele não sabia o que ele tinha feito, mas ele tinha realizado todas aquelas fórmulas que ele tinha que fazer para o outro dia, ele fazia aquilo ali automaticamente. Então, às vezes, a gente vê que tem pessoas que ela tem essa predisposição sonambúlica. Isso é um fenômeno anímico, é um fenômeno da alma, como muitos outros, como a catalepsia, que a gente já viu, como a letargia, como o desprendimento através do sono, né, como a dupla vista e o estado de êxtase. São fenômenos da alma, não são fenômenos mediúnicos. Que o fenômeno mediúnico, nós já sabemos que um espírito fala através do médium. Porém, tem sonâmbulos, né, que tem essa mediunidade sonambúlica. Ele é um tema um tanto complexo, que às vezes a gente fica com dificuldade de entender exatamente o que é esse fenômeno sonambúlico, mas vamos tentar aqui explicar da melhor forma possível. Então, mas Kardec, na questão 426, ele faz a seguinte pergunta: o chamado sonambulismo magnético
tem alguma relação com o sonambulismo natural? Então, nós vimos agora há pouco o sonambulismo natural, fizemos uma recordação, que é, como ele diz, esse desprendimento. O sonambulismo natural é um desprendimento maior, em que dá uma maior independência ao espírito do que no estado de sono, e é um fenômeno natural. E agora ele pergunta sobre o sonambulismo magnético. O que é isso? É porque no século XVIII, para o século XIX, surgiram vários magnetizadores na Europa. Então, o que eles faziam? A pessoa era induzida ao estado sonambúlico. E ali ela era tratada magneticamente. Então Kardec, que também estudou o magnetismo, que ele tinha esse conhecimento do magnetismo, ele fez essa pergunta. E ele também conhecia o sonambulismo. Então ele fez essa pergunta. O chamado sonambulismo magnético, quando aquela pessoa é induzida a esse estado sonambúlico, tem alguma diferença do sonambulismo natural? E os espíritos respondem: é a mesma coisa, com a única diferença que o sonambulismo magnético ele é provocado. Então o magnetizador, através da sua vontade, ele provoca o fenômeno de indução do indivíduo e ele cai nesse estado sonambúlico. E nesse estado, ele demonstra muitas vezes conhecimentos que ele, no estado normal, não apresenta. E aqui nós temos um exemplo interessante, porque o Marquês de Ponsegui, que é um dos pais do sonambulismo, que é o pai do sonambulismo, ele, tratando magneticamente de um indivíduo que era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, era um camponês, e quando ele foi colocado no estado sonambúlico, ele começou a falar coisas que no estado normal ele não tinha conhecimento. Coisas muito diferentes do conhecimento que ele apresentava no seu estado de consciência individual. Então ali essa primeira experiência deixou o Marquês assustado. Como é que aquela pessoa que no estado normal não apresentava conhecimento nenhum e quando era levado àquela condição, ele apresentava um conhecimento muito diverso? E foi chamado desse estado, de estado sonambúlico. Por quê? Porque a princípio ele imaginou que isso fosse uma derivação do sono, sonambulismo. Então ficou como sonambulismo, mas não derivava do sono exatamente. Tem situações que é do sono, mas tem situações em que esse estado ele é provocado. E aí ele continua, Kardec continua perguntando de que natureza é o agente que se chama fluido magnético. E os espíritos respondem: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico. Então, nós sabemos que todos nós temos o magnetismo. E o magnetizador, ele sabendo disso, que ele também tem esse magnetismo, e através dessa vontade dele, ele induz o indivíduo a esse estado de desprendimento. É claro que nesse estado de desprendimento, o espírito vai apresentar situações em que ele mostra esse conhecimento que eu já falei, muito maior do que ele apresenta no estado normal. E ele diz que aqui que são modificações do fluido universal. Então esse fluido universal que nós estudamos, ele apresenta essas modificações
que é através do fluido vital e do fluido elétrico animalizado, que vem da alma. Ânima é da alma. E ele continua perguntando qual a causa da clarividência sonambúlica. Então, porque nesse estado de sonambulismo, aquela pessoa que é colocada nesse estado, ele começa a ver mais claramente. E ele pergunta, então, qual é a causa disso? E os espíritos, com muita propriedade, respondem, já o dissemos, é a alma que vê. Então, às vezes, a pessoa, o sensitivo, entra nesse estado sonambúlico e ele começa a ver coisas e narrar aquilo que ele está vendo. Às vezes ele pode estar do lado do corpo dele, ou ele pode ir até aquele local e de lá ele começa a narrar aqueles fatos que ele está percebendo e ele narra esses fatos. E aqui o magnetizador, vai falando através do corpo, o magnetizador então vai tendo conhecimento daquilo que ele está narrando. Mas ele continua na questão 429, Kardec pergunta aos espíritos, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? E aí ele dá uma resposta, os espíritos nos dão uma resposta muito interessante. Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Então, os corpos opacos, não impedem que o espírito veja através deles. Porque, como ele diz aqui, nós precisamos da luz para ver, mas quando o espírito está desprendido do corpo, ele vê independente da luz. E para ele não tem obstáculo. Ele atravessa paredes, a gente sabe que os espíritos atravessam paredes, atravessam fogo ou qualquer outro obstáculo que para nós é um impedimento, para o espírito isso não constitui impedimento, porque a constituição do espírito é diferente da nossa constituição material. Então, ele fala aqui. E por que ele fala que ele vê com o cotovelo, com a mão, com os joelhos? Porque muitas vezes, nós que estamos aqui, a gente tem a impressão que a gente vê somente com os olhos. Porém, o espírito a gente sabe que não tem olho. Os espíritos não têm olhos, Mas então ele está vendo, ele vê com o corpo todo. Por quê? Porque através do perispírito, que ele está ligado, o perispírito transmite essa visão, essa impressão para ele. Então ele vê no todo, mas como muitas vezes ele não sabe disso, ele diz que está vendo pelos olhos, que está vendo pelas mãos, pelos pés e está vendo pelos cotovelos também. Então, essas são algumas questões que nós trouxemos hoje, ficando para a próxima aula a questão 430. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, meus
nosso Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Mais especificamente, hoje vamos abordar os itens de 8 a 12. Instrução dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Aqui vamos chamar uma atençãozinha especial para essa denominação inferiores. Não vamos compreender essa palavrinha inferior como atrasado ou de forma pejorativa, de que há melhores do que aqueles ou de que não prestam, nada disso. Vamos entender inferiores como início, como se fosse a primeira fase, a primeira série, ali onde tudo começa. E sucessivamente vai graduando-se, né? Nós sabemos do Livro dos Espíritos, Kardec trouxe a classificação dos mundos. São 5 classificações: mundos primitivos, segunda classificação que nós também conhecemos, mundos de provas e expiações, terceira classificação, mundos de regeneração, quarta classificação, os mundos felizes e, por último, mas não menos importante, mundos celestes e divinos. O pezinho ali para a perfeição. Aqui, Kardec traz, os Espíritos trazem, né? Os mundos inferiores e os mundos superiores. Ele ainda não entra tão profundamente dentro dessas 5 classificações, mas classifica o que diferencia o mundo superior de um mundo inferior, sem levar em consideração, mas todos nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre os mundos inferiores até os mundos superiores. Não é nada discreto, tipo 1, 2, 3, mas é uma evolução contínua. A evolução não dá saltos. E quando estávamos estudando sobre esse tema, que é muito, muito interessante, eu me lembrei de um filósofo contemporâneo, todos aqui conhecem? Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar? Mário Sérgio Cortella tem um dizer, uma citação que eu achei incrível e que por um instante eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Eu resolvi trazê-lo. É um dizer muito grande, então eu vou ler. Abre aspas. Cortella, né? Eu sou um entre 7,5 bilhões de outros de uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que orbita uma estrelinha, o Sol. Todos nós sabemos que o nosso Sol é uma estrela anã, né? De quinta grandeza, que é uma estrela entre outras 100 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea, que é uma galáxia que, entre outras 200 bilhões de galáxias, dentro de um dos universos possíveis que um dia irá desaparecer. Cortella trouxe, fecha aspas, Cortella trouxe essa citação, esse dizer, porque no contexto em que ele disse, ele estava se referindo à arrogância. Ele estava trazendo, falando sobre o mal moral, que é o orgulho exacerbado, a arrogância. Quando alguém diz, você sabe com quem está falando? Então ele traz todo esse dizer, levando ao sentido seguinte: ele é só mais um dentre 7 bilhões de outros de uma única espécie, sem considerar as outras 3 milhões. Então, foi nesse contexto. Vamos trazer para o nosso contexto, porque a forma como ele coloca nos abre muito a mente e nos faz refletir sobre o tamanho que é o universo, o tamanho que é toda a criação do Pai, sem levar em consideração que a ciência hoje, ela só tem essas classificações dentro do universo observável. Ainda não conseguimos observar todo o universo. E já sabemos que o universo está em expansão. Ou seja, ainda não conseguimos observar
a fronteira do universo é que ela existe, né, que é uma questão, e já sabemos que ele está em expansão, então a grandeza dele é ainda muito maior, porque nem conseguimos medir. E isso nos traz ao nosso assunto. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus traz essa informação, ele nos fala isso, o que Jesus está nos dizendo? Que o nosso planetinha, que está orbitando uma estrelinha de quinta grandeza, ele é uma dentre tantas outras estrelas e planetas que orbitam essas outras estrelas. Infinitas possibilidades, infinitos mundos, infinitas moradas são possíveis. Mas Jesus também nos diz, em uma outra oportunidade: não veremos ao reino do Pai se não nascermos de novo. O que ele está informando aqui? O que ele está dizendo para nós? Que além dessas várias moradas, desses vários planetinhas, vamos colocar assim, temos também infinitas, quantas forem necessárias vidas encarnados. Seja nesse planetinha, seja naquele planetinha, seja num outro planetinha, ou no outro planeta, como for, né? Quantas forem necessárias para atingirmos a nossa perfeição, porque fomos criados simples e ignorantes. Através das N reencarnações, atingiremos, cedo ou tarde, a perfeição que estamos destinados. Mas, se vocês se recordarem, um pouquinho atrás, no capítulo 2, tem a passagem onde Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. O que Cristo estava querendo dizer com isso? Além das N moradas na casa de meu Pai, nós temos as sucessivas reencarnações, as nossas várias vidas encarnadas para atingirmos o que? A nossa vida espiritual. E ali termos a nossa verdadeira vida em plenitude. Mas o que isso quer dizer exatamente? O que tudo isso quer dizer? Quando nós levamos, meus irmãos, em consideração essas várias moradas, juntamente dessas N vidas que nós temos, juntamente com a nossa verdadeira vida, essa fé no porvir, a vida espiritual, nós vemos a misericórdia divina. E aqui é uma das partes mais bonitas e interessantes. Nós vemos a bondade do Pai, nós vemos a sua grandeza, nós conseguimos compreender e um pouquinho que seja entender como o Pai nos ama. Cada uma dessas moradas, ela possui a possibilidade de cada um de nós reencarnarmos, experienciarmos, vivermos, acertarmos, errarmos. Essas moradas na casa de meu Pai, essas diferentes moradas, elas existem para nos dar a possibilidade e as oportunidades de evoluirmos. Cada morada dentro do nosso nível evolutivo. Seja os espíritos que acabaram de ser criados pelo Pai, simples e ignorante, sejam os espíritos um pouquinho mais, vamos colocar assim, vividos, um pouquinho mais evoluídos, que compreendem um pouquinho mais essa verdadeira vida, que compreendem um pouquinho mais a grandeza do Pai, que já tem uma evolução moral, intelectual um pouco mais, tem os planetas, os mundos, né, que comportam esse estado evolutivo. Cada um segundo as suas obras, cada planeta segundo o nível evolutivo daqueles que lhe habitam. E quando o Cortella faz esse dizer,
eu achei que encaixou muito perfeitamente. Porque dentro de toda a imensidão que é o universo, seria muito insano pensar que existe condições apropriadas à vida como nós a conhecemos apenas aqui, mas pode existir vida inteligente de forma que nós ainda não compreendamos em diferentes órgãos, em diferentes pontos. E então, eu faço uma pequena pergunta para vocês. Tomando por ponto de partida e como padrão de comparação o planeta que nós vivemos hoje, e pegando, 1800 anos antes de Cristo até os dias de hoje, vocês acham que nós evoluímos? Vocês conseguem ver que houve alguma evolução? Seja intelectual, seja moralmente, o que vocês acham? Já houve alguma evolução? Não houve? Acho que é nítido, a gente consegue perceber que houve uma evolução. Agora, ainda dentro dessa comparação, pensem daqui 3.500 anos. Vocês acham que haverá alguma evolução em comparação a hoje? Acham que nós estaremos melhores ou piores? Vamos estar bem melhores, né, se Deus quiser. Se não voltarmos a recair nos mesmos erros, né? Mas pensem, mesmo daqui 3.500 anos, um exemplo, supondo que tudo deu certo, acha que atingiremos a perfeição? Sabe-se lá, né? Arrisco dizer que não, ainda vamos ter que reencarnar várias e várias vezes em diversos outros planetas. E aonde vem essa diferença? Como será que é a constituição de um planeta? Como deve ser essa constituição de um planeta inferior? E então os nossos amigos espirituais vêm nos dizer o que são esses planetas inferiores. Como eu falei, nós não devemos entender esses planetas inferiores como atrasados, medíocres, no sentido pejorativo, e sim como ponto inicial. Nesses planetas inferiores, nós ali encontramos as primeiras existências, as primeiras vidas orgânicas. Os espíritos, assim, acabados de serem criados pelo Pai, reencarnam inicialmente nesses primeiros planetas, que são, segundo Kardec, segundo a classificação de Kardec, que ele colocou de forma didática para que a gente compreendesse, são os mundos primitivos. Ali os espíritos têm o primeiro contato com a matéria, onde começam a experienciar, a tirar as primeiras experiências, as primeiras vivências em contato com a matéria. Ali ali prevalece a lei do mais forte, ainda embrutecidos, com a matéria ainda muito predominante sobre o espírito, sendo que eles agem mais instintivamente do que moralmente e intelectualmente, começando esse labor intelectual moral. Os aspectos físicos ainda muito feios, como os espíritos trazem, a matéria embrutecida, de forma que ele ainda não consegue agir totalmente pela razão, porque ela ainda não está totalmente desenvolta. Começam-se as primeiras experiências, começam-se ali os primeiros contatos uns com os outros, ainda agindo muito dentro da lei de conservação, onde prevalece-se a caça, onde prevalece-se a lei de reprodução, onde ainda temos muito a questão do medo da morte, mas Deus desampara essas criaturas ainda, esses irmãozinhos que ainda estão experienciando inicialmente a vida, sem saber exatamente do porquê viemos, para onde vamos, às vezes ainda não tem nem esses questionamentos. Deus abandona esses irmãos que estão ali de forma alguma. A lei do Pai é a lei de amor. E aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Aqueles irmãos que
a noção que existe algo maior, mesmo que instintivamente, intuitivamente. Eles sabem que de alguma forma existe algo maior, que ali não é tudo. E é nesse momento, quando começam a se questionar um pouquinho mais e tendo essa noção de que existe algo depois daqui, que começam-se a ter uns que se destacam em relação aos outros. Significa que os outros são piores? De forma alguma. Eles vão ter o momento deles. E nesse destaque de uns em relação aos outros, começa-se a preparação para a contemplação maior da vida, de serem levados a outras moradas, a outras oportunidades, onde eles vão depurando o seu intelecto e o seu moral. Começando então a evolução bem um pouquinho, bem gradativa, a evolução moral e a evolução intelectual, rumo à perfeição. Mas, se essas são as características dos mundos inferiores, onde o mal ainda sobrepõe o bem, onde a matéria ainda sobrepõe a vida espiritual, como será que é a constituição de um mundo superior? Então os Espíritos vêm nos dizer que é completamente diferente da constituição dos mundos inferiores, como nós ainda conhecemos. Porque o nosso mundo hoje ainda é um mundo onde o mal sobrepõe ao bem. Está mudando, vai mudar. Mas ainda nos encontramos em um mundo de provas e expiações, que é característica de um mundo onde a matéria ainda sobrepõe a vida espiritual. Mesmo que estejamos buscando essa vida espiritual, estamos começando a tatear o que é a vida espiritual e aumentando o nosso nível de consciência. Mas como seria, ou como será, né, nos mundos superiores? Então os Espíritos vêm nos dizer que nos mundos superiores já não existe mais o mal. Nos mundos superiores, a matéria, como nós a conhecemos aqui, ela já não oferece mais tanto obstáculo para o espírito. Ela é, por assim dizer, leve, praticamente intangível para nós, hoje encarnados. É a forma como nós nos locomovemos, como eles trazem, ela já não é mais arrastando, como nós fazemos hoje, eles colocam dessa forma, mas sim, basicamente deslizando, levitando, de forma a podermos até flutuar pela atmosfera. Dessa forma, a matéria já não oferecendo mais tanta resistência ao espírito, o espírito ainda conserva a forma humana. Ainda temos essa forma humana, no entanto, resplandecente de luz. Por quê? Porque os sentimentos e a questão moral já está muito mais evoluída, é muito mais bonito, a beleza se vê como se fosse um raio de luz, um clarão. E lá já se respeitam todos. O respeito é mútuo uns pelos outros. Assim como a matéria não oferece mais tanta resistência ao espírito em si, os espíritos também nos trazem que a vida, a infância, ela já é muito curta ou quase nula em alguns casos. De forma que o espírito, ele já nasce com uma certa consciência de si, sem precisar daquela fase da infância. Então ele também vem nos dizer que a vida encarnada lá, ela é muito maior conforme for o grau evolutivo daquele planeta. Quanto mais evoluído é o planeta, maior a duração da matéria. De forma que os espíritos superiores, os planetas, os mundos superiores já não oferecem mais expiações para o espírito. Assim sendo, toda a miséria, a vicissitude vindo da matéria, que nos oferece a matéria, doenças, as diferenças sociais miseráveis que ainda vemos hoje, já não existem mais naqueles planetas, porque os espíritos que ali reencarnam não precisam
essas provações tão intensas, por essas expiações. O sentimento que une aquele povo é o sentimento de amor. Eles já compreendem as leis divinas. Ainda não comungam dos pensamentos divinos como os espíritos perfeitos, que já não há mais a necessidade da reencarnação, mas já estão compreendendo os ensinamentos do Pai, já estão vivendo por esses ensinamentos. Já buscam essa evolução. O intuito da reencarnação é o intuito de aumentar os conhecimentos e cada vez mais se aproximarem dos pensamentos divinos. Então vem a seguinte pergunta: Hélio, se os espíritos superiores, já não precisam mais das expiações e tudo mais, por que nós ainda necessitamos, Por que nós ainda passamos, Porque os mundos inferiores, eles oferecem essas oportunidades que nós chamamos de expiações e provas. Por que precisamos passar por isso? Eu faço uma pergunta para vocês. Se aqui ninguém, nunca, em hipótese alguma, esteve no escuro, vocês saberiam dizer o que é a ausência de luz? Em outras palavras, se aqui ninguém tivesse encostado no fogo, tivesse se queimado, vocês saberiam que o fogo pode queimar? Não, nós não teríamos tido essa experiência ainda. E é isso que eu convido vocês a refletirem. Nós hoje ainda experienciamos a dor para que nós saibamos dar valor ao amor. Nós ainda nos machucamos para aprendermos que machucar dói. Essas diferenças que a vida vem nos trazer, ela não vem nos trazer porque Deus é mau de forma alguma. Ela vem nos trazer para que nós adquiramos o conhecimento, para que nós saibamos valorizar, experienciar os dois lados. Ainda andamos muito nos extremos e a nossa tendência é buscar um equilíbrio. É no equilíbrio que há a serenidade dos nossos sentimentos. É o equilíbrio que o Espírito vem buscar. Nós experimentamos os dois extremos, aprendemos que andar nos dois extremos sempre não é bom, e então buscamos o equilíbrio. A vida na matéria, ela vem nos mostrar esses dois extremos, para que através das experiências que nós tivermos, nós saibamos que nas próximas oportunidades, andar nos extremos não faz bem, mas sim o equilíbrio. E então todas as vicissitudes que nós experimentamos aqui, ela vem como uma misericórdia, ela vem para nos ensinar, ela vem como uma forma de dizer: meu filho, aprenda, veja que essa dor não te faz bem. Se não te faz bem, não permita que o seu irmão também sofra, mas vá lá e o ajude. Porque é no amor que nós vamos evoluindo, aprendendo e desenvolvendo. É para o amor que fomos criados, é para o amor que vamos. E nos mundos inferiores, esse aprendizado, principalmente no ponto que nos encontramos hoje, no mundo de provas e expiações, é que nós vamos tendo essas experiências tão extremas entre um e outro. A felicidade não é deste mundo, não é dos mundos inferiores. Mas nós temos momentos felizes. E são esses momentos felizes que fazemos valorizar as boas ações, porque descobrimos que são as boas ações que vivem, que moram na verdadeira felicidade. Ao passo que nos mundos superiores já não tem mais a necessidade dessa ambiguidade. Nos mundos superiores, a felicidade ali já é constante. Eles não experimentam mais essas vicissitudes. Lá são como verdadeiras escolas, buscando sempre aprimorar os seus conhecimentos, aprimorar e compreender cada vez mais detalhadamente
detalhadamente as leis divinas, para então chegarem ao ponto de comungar dos pensamentos do Pai. Mas esse estudo, isso que eles vivem nos mundos superiores, é único e exclusivamente para engrandecê-los. Eles também compreendem que o que eles aprendem deve ser passado para frente, que o conhecimento que tem, ele deve ser aplicado na intenção do amor ao próximo, da caridade, como o próprio Evangelho nos diz. Fora da caridade não há salvação. Quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. Então, por mais que nos mundos inferiores ainda erramos, nós jamais seremos cobrados além daquilo que temos capacidade de fazermos. O Pai é soberanamente bom e justo. Então, meus irmãos, vamos sempre levar em mente, vamos sempre ter em mente que hoje estamos experienciando momentos bons e momentos ruins, mas vamos sempre nos fazer a seguinte pergunta: será que nós estamos sendo causadores ao próximo de mais momentos bons ou mais momentos ruins? Nós ainda não temos todo o conhecimento necessário para se fazer caridade, mas já temos condições de fazermos a caridade. Já sabemos que no momento em que ajudamos o próximo, somos felizes. Vamos aumentar estes momentos, vamos proporcionar mais felicidade àqueles que aqui estão, junto com nós, encarnados hoje. Vamos contribuindo, dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, mas vamos contribuindo para que este mundo hoje ainda inferior, onde o mal sobrepõe o bem, ele se melhore. Vamos melhorar as nossas atitudes para que o nosso planeta também evolua. Vamos chamar a responsabilidade para nós, para dentro de nós, nos melhorando e ajudando uns aos outros, para que sempre reconheçamos uns nos outros irmãos, que somos filhos de um mesmo Pai. E é ajudando uns aos outros que o nosso planeta vai evoluindo de categoria dentro da classificação de Kardec mesmo. E jamais nos acharemos melhores uns do que os outros, porque não somos. Somos todos iguais. Uns mais vividos e evoluídos, porque souberam aproveitar mais a chance, e outros menos, mas somos iguais. E quanto maiores formos, mais iguais vamos nos enxergar, como nos mundos superiores. Então, meus irmãos, levando isso em mente, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje. Fiquemos em paz. Então, chegamos ao final da nossa tarde. Convidamos os passistas para o trabalho do passe. E vamos todos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, aos benfeitores espirituais que aqui presentes nos transmitirão paz, esse magnetismo de paz, de amor, asserenando as nossas mentes, os nossos corações, magnetizando as águas colocadas, não somente aqui, como também nos lares. E vamos nesse momento perceber a presença de um espírito de luz
ao nosso lado, ao nosso anjo da guarda, nosso Espírito protetor. E vamos permanecer assim, ao seu lado, dizendo das nossas dores, das nossas dificuldades, e recebendo esse impulso da fé, esse impulso da coragem, do bom ânimo, em nome de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E nesse instante, abracemos esse espírito de luz, permanecendo banhados nessa luz de proteção. Vamos despertar e agradecer ao Pai, a Jesus, e que seja uma semana onde a caridade seja a luz a iluminar os nossos passos. Assim seja. Vamos todos em paz.